A maioria das pessoas nunca ficará rica, e o motivo não é falta de esforço, mas sim a forma errada de pensar sobre dinheiro. Você pode trabalhar a vida toda, economizar cada centavo, e ainda assim continuar preso na corrida dos ratos. Robert Kiyosaki ensina que os ricos não são mais inteligentes, eles apenas entendem as regras do jogo financeiro e evitam os erros que mantêm a maioria quebrada. Talvez você já tenha ouvido frases como dinheiro é difícil de ganhar ou investir é arriscado. Mas adivinhe, os milionários pensam o oposto. Enquanto a maioria vê dinheiro como algo escasso, os ricos sabem que o segredo da riqueza está em construir ativos e aproveitar oportunidades. Se você continuar pensando como a maioria, terá os mesmos resultados: trabalhar sem parar e nunca alcançar a liberdade financeira. Mas calma, porque você pode mudar isso agora. Tudo começa eliminando os erros financeiros que te mantêm preso sem que você perceba. E o primeiro deles é um dos mais comuns: gastar dinheiro comprando passivos ao invés de ativos. Se você quer aprender a jogar o jogo dos ricos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. A diferença entre os ricos e os pobres começa na forma como gastam dinheiro. Enquanto a maioria compra passivos, coisas que perdem valor com o tempo, como carros de luxo, roupas de marca e eletrônicos caros, os ricos compram ativos. Robert Kiyosaki, um dos maiores especialistas em educação financeira, ensina que ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto passivos fazem exatamente o contrário: sugam seu dinheiro. Isso significa que, se você quer enriquecer, precisa focar em adquirir bens que aumentam de valor com o tempo, como ações, imóveis e ouro, em vez de gastar com coisas que só trazem status temporário. Quer um exemplo prático? Imagine duas pessoas que ganham a mesma quantia de dinheiro. Uma decide comprar um carro de luxo financiado, pagando juros altos, enquanto a outra investe o mesmo valor em um apartamento para alugar. Passam-se 5 anos, e o que acontece? O dono do carro agora tem um veículo desvalorizado e uma dívida que só cresceu. Já quem comprou o imóvel agora tem um ativo que aumentou de valor e gera uma renda passiva todo mês. Esse é o jogo da riqueza: comprar ativos que trabalham para você ao longo do tempo. Isso não significa que você nunca poderá comprar coisas que gosta, mas sim que precisa construir uma base sólida primeiro. Os milionários não gastam fortunas em itens de luxo antes de terem múltiplas fontes de renda. Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles primeiro, e depois desfrutam do que conquistaram. A verdadeira liberdade financeira vem quando você pode pagar pelos seus luxos apenas com os rendimentos dos seus ativos, e não com seu salário. E para aqueles que realmente entendem esse jogo, existe um fator ainda mais poderoso que influencia a riqueza: a inflação. A maioria das pessoas vê a inflação como um inimigo, mas os ricos enxergam isso de outra forma. Enquanto a classe média e os pobres sentem o peso da alta nos preços, os milionários se beneficiam desse fenômeno. Isso acontece porque quando os governos imprimem mais dinheiro, o valor dos ativos sobe, e quem tem dinheiro investido acaba ganhando com isso. Robert Kiyosaki sempre alerta: os ricos não trabalham por dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. E é exatamente por isso que eles acumulam ativos que se valorizam com o tempo, enquanto quem vive apenas de salário vê seu poder de compra diminuir a cada ano. Para entender melhor, imagine que há 5 anos alguém guardou 50 mil reais na poupança, enquanto outra pessoa investiu o mesmo valor em um terreno. O que aconteceu? O dinheiro na poupança perdeu valor devido à inflação, enquanto o terreno provavelmente dobrou de preço. Isso porque os ativos, como imóveis, ações e metais preciosos, acompanham o aumento dos preços e protegem a riqueza. Já o dinheiro parado no banco, ao contrário, vai perdendo poder de compra, tornando seu dono cada vez mais pobre sem que ele perceba. Esse é o motivo pelo qual os ricos nunca deixam seu dinheiro parado. Eles o colocam para trabalhar. Se você quer evitar que seu dinheiro perca valor, precisa adotar a mesma mentalidade de quem prospera: investir em ativos que se valorizam com o tempo. Isso pode ser feito de diversas formas, desde comprar imóveis até investir em ações de empresas sólidas que pagam dividendos. A inflação pode ser um problema para muitos, mas para quem sabe usar essa regra do jogo, ela se torna um grande aliado. E os milionários conhecem outro segredo que poucos entendem: a dívida pode ser uma ferramenta para enriquecer. E é sobre isso que vamos falar no próximo tópico.
A maioria das pessoas foi ensinada a evitar dívidas a qualquer custo. Elas acreditam que dever dinheiro é sempre algo ruim, quando na verdade, os ricos usam a dívida como uma alavanca para aumentar sua riqueza. A diferença está no tipo de dívida que se assume. Robert Kiyosaki sempre alerta sobre isso. Existem dívidas boas e dívidas ruins. As ruins são aquelas que tiram dinheiro do seu bolso, como cartões de crédito estourados, financiamentos para bens que se desvalorizam e empréstimos sem planejamento. Já as dívidas boas são aquelas que ajudam a adquirir ativos, ou seja, investimentos que trazem retorno financeiro no futuro. Quer um exemplo prático? Imagine alguém que usa um financiamento para comprar um imóvel e alugá-lo. O aluguel cobre a parcela do financiamento e ainda sobra um lucro mensal. Esse é o uso inteligente da dívida. Um dinheiro que tecnicamente não era seu foi utilizado para gerar um ativo que paga a conta sozinho e ainda traz retorno. Agora, compare isso com alguém que usa um empréstimo para comprar um carro de luxo. O carro começa a perder valor assim que sai da concessionária, e a dívida continua crescendo com juros. No primeiro caso, a dívida cria riqueza. No segundo, destrói patrimônio. É por isso que os milionários dominam o uso da dívida ao invés de evitá-la completamente. O segredo não está em fugir das dívidas, mas sim em usá-las de forma estratégica para comprar ativos que valorizam ao longo do tempo. Bancos e grandes investidores fazem isso o tempo todo, adquirindo imóveis, empresas e ações com capital emprestado para maximizar seus retornos. Enquanto a maioria das pessoas teme dever dinheiro, os ricos usam esse conceito para construir impérios. E existe um outro detalhe que poucas pessoas percebem. Alguns bens de luxo, quando escolhidos estrategicamente, podem ser ótimos investimentos. E é sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Muitas pessoas olham para itens de luxo, como relógios e joias de ouro, e pensam que são apenas compras supérfluas. Mas os ricos enxergam isso de outra forma. Eles sabem que certos bens de alto valor não apenas preservam riqueza, mas também se valorizam com o tempo. Robert Kiyosaki ensina que dinheiro parado perde valor. Mas ativos tangíveis como ouro e peças raras podem ser uma forma de proteção contra a inflação. Enquanto a classe média compra relógios caros apenas pelo status, os milionários escolhem modelos que aumentam de valor, como Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet. Quer um exemplo prático? Um Rolex Submariner comprado há 10 anos por cerca de R$30 mil, hoje pode valer o dobro ou até mais, dependendo do modelo e do estado de conservação. O mesmo acontece com determinadas joias de ouro, que acompanham a valorização do metal precioso. Enquanto o dinheiro no banco perde poder de compra, esses itens funcionam como reservas de valor, protegendo o patrimônio contra a desvalorização da moeda. É exatamente por isso que muitos bilionários investem em peças exclusivas e limitadas. Não é apenas ostentação, é estratégia financeira. Claro, isso não significa sair comprando qualquer joia ou relógio de marca. Para transformar esses itens em verdadeiros investimentos, é preciso escolher modelos específicos, peças raras e materiais de alta qualidade. Os ricos sabem que cada escolha deve ser feita com atenção e inteligência, pensando no longo prazo. E essa atenção aos detalhes é exatamente o que diferencia os milionários da maioria das pessoas. Enquanto os pobres focam no preço imediato, os ricos avaliam o valor real de cada decisão financeira. E no próximo tópico, vamos entender por que esse fator é crucial para a construção de riqueza. Se tem uma coisa que separa os ricos dos pobres, é a forma como eles enxergam o dinheiro. Enquanto a maioria das pessoas foca apenas no preço imediato de algo, os milionários avaliam o valor a longo prazo. Robert Kiyosaki sempre ensina que o segredo da educação financeira está em entender que cada real gasto hoje pode representar um ganho ou uma perda futura. Isso significa que enquanto a classe média e os pobres se preocupam apenas com descontos e facilidades de pagamento, os ricos analisam o retorno que aquele dinheiro pode gerar no futuro. Por exemplo, alguém pode ver um curso de investimentos que custa R$2 mil e achar caro. Mas se esse conhecimento permitir que a pessoa multiplique seu dinheiro e evite erros que poderiam custar dezenas de milhares de reais, essa foi uma das melhores compras que ela poderia ter feito. Agora, compare isso com alguém que financia um celular de R$10 mil porque estava barato na parcela. A diferença é clara. Enquanto um investiu em conhecimento e multiplicação de patrimônio, o outro apenas comprou um passivo que logo perderá valor. Os ricos prestam atenção ao impacto financeiro de longo prazo,
enquanto os pobres focam apenas no custo imediato. Essa mudança de percepção faz com que os milionários sempre estejam à frente. Eles sabem que o barato pode sair caro, e que o caro pode valer cada centavo, dependendo do contexto. É por isso que eles tomam decisões estratégicas, analisam cenários e nunca gastam dinheiro sem um propósito claro. Mas tem um detalhe que influencia diretamente esse processo, e que a maioria das pessoas ignora: o efeito devastador da impressão de dinheiro. E é sobre isso que vamos falar no próximo tópico. A maioria das pessoas não percebe, mas sempre que um governo imprime dinheiro em excesso, o custo de vida aumenta para todo mundo. E quem mais sofre são os pobres e a classe média. Os ricos, por outro lado, sabem exatamente como se proteger desse fenômeno, investindo em ativos que se valorizam com o tempo. Robert Kiyosaki alerta que a impressão desenfreada de dinheiro reduz o poder de compra da moeda e faz com que produtos essenciais, como comida, gasolina e moradia, fiquem mais caros. O que antes custava R$100, rapidamente passa a custar R$150 ou R$200, enquanto os salários continuam praticamente os mesmos. Pense no que aconteceu nas últimas décadas. Em 2000, era possível comprar um apartamento por valores muito mais baixos do que hoje. Já em 2024, os preços dispararam, não porque os imóveis ficaram melhores, mas porque o dinheiro perdeu valor. Quem guardou dinheiro na poupança viu seu poder de compra evaporar lentamente. Por outro lado, aqueles que investiram em ouro, imóveis ou ações de grandes empresas protegeram e até multiplicaram seu patrimônio. Esse é o jogo que os ricos jogam. Eles entendem que, em tempos de alta inflação, ter dinheiro parado é um erro fatal. Se você quer evitar que a inflação corroa seu dinheiro, precisa adotar a mesma mentalidade dos milionários. Isso significa investir em ativos sólidos, diversificar suas fontes de renda e buscar oportunidades que acompanhem ou superem a valorização do mercado. Quem não faz isso, inevitavelmente perde dinheiro com o tempo. A impressão de dinheiro pode parecer um problema distante, mas afeta diretamente o seu bolso e o seu futuro. A grande questão é: você vai continuar sofrendo com os efeitos disso ou vai aprender a jogar o jogo da riqueza da maneira certa? Agora que você conhece os erros que mantêm a maioria das pessoas presas na corrida dos ratos, a pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Saber o que está te impedindo de enriquecer é apenas o primeiro passo. A verdadeira mudança acontece quando você começa a agir. A maioria continua cometendo os mesmos erros e depois se pergunta por que nunca consegue sair do lugar. Mas agora você tem uma escolha: seguir repetindo os hábitos financeiros da maioria ou adotar a mentalidade dos ricos e transformar sua vida. Se você realmente quer construir riqueza, pare de pensar como a maioria. Comece a investir em ativos, aprenda a proteger seu dinheiro da inflação, use a dívida com inteligência e tome decisões financeiras olhando para o longo prazo. Pequenos ajustes na forma como você lida com o dinheiro podem fazer uma diferença gigantesca no seu futuro. Então, me diz, qual desses erros você já percebeu que estava cometendo? Deixe um comentário aqui embaixo porque quero saber qual é o seu maior desafio quando o assunto é dinheiro. E se você quer continuar aprendendo os segredos da mentalidade de riqueza, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.